estudante, tudo bem com vocês? Vamos corrigir a terceira semana do seu PET de Ciências e de Biologia, do volume 3? Se você então assistiu às aulas, mesmo assim tem dúvidas, vem comigo que juntos nós vamos fazer as atividades. Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos corrigir então as atividades referentes à terceira semana do seu PET? Nós ainda estamos falando sobre os seres procariontes e tratamos nesse PET sobre as questões das árqueas e sobre as doenças bacterianas. Vamos lá! Um bioquímico realizou a análise de uma amostra de secreção colhida em uma lesão de garganta de uma criança, onde havia uma placa branco-amarelada. O exame revelou a presença de uma bactéria que provoca difteria. Nós sabemos que a difteria é uma doença bacteriana e que, graças a Deus, nós já temos, então, uma vacina para ela. O bioquímico sabe que essa doença poderia ser evitada se, obviamente, a criança fosse vacinada. Alternativa A. 2. Bactérias presentes nas placas dentárias podem, como parte do seu metabolismo, produzir substâncias capazes de desmineralizar a região do esmalte em que se encontram, facilitando a penetração bacteriana e a formação de cárie. Um osso de galinha pode ficar flexível, assim como a casca de um ovo poderá desaparecer se o colocarmos em vinagre por determinado tempo. Com base nos fatos anteriores e em seu conhecimento, é possível afirmar que, exceto, então está incorreta, as bactérias elas podem causar essas patologias para os quais podemos adotar medidas profiláticas? Sim. A boa escovação vai evitar então uma medida profilática que evita então o surgimento dessas cáries. As bactérias utilizam sais minerais retirados dos dentes para a síntese da sua parede? Não. Parede celular bacteriana ela não vai ser mineralizada, ela vai ser de peptoglicano, peptídeo glicano, então de proteína e carboidrato. Então a alternativa incorreta vai ser a alternativa B. Olha só a importância de gravar a Constituição. Parede bacteriana de peptoglicano. Tranquilo? 3. Um grande número de doenças do homem é provocado por infecções bacterianas. Para combater essas infecções, é comum o uso de antibióticos. O exame antibiograma é usado para escolher o antibiótico correto para cada infecção. O exame pode ser resumido da seguinte maneira. Uma amostra do material infectado do paciente é semeada numa placa contendo nutrientes necessários para o crescimento então daquelas bactérias. A bactéria que vai estar presente lá então dessa amostra vai crescer nesse meio. Pequenos discos, então, contendo cada um deles um tipo diferente de antibiótico, são colocados na placa. Decorrido o tempo necessário, né, para que essas bactérias se multipliquem, a placa, então, ela é analisada. Na figura abaixo, que representa uma dessas placas, os discos com letras representam os diferentes antibióticos e a zona escura representa a área de crescimento das bactérias. Então, igual a gente pode ver aqui, ó. Eu tenho lá a placa, onde está tudo verdinho aí, escuro, tem crescimento de bactéria. Os discos, então, tem lá as plaquinhas, ó, os antibióticos. Analisando a placa, que o antibiótico você receitaria para o paciente. Justifica. Então, nesses discos de antibiótico, ele vai matar então essas bactérias. Por isso eu faço esse exame para saber qual bactéria está crescendo, para saber se ela é resistente ou não a esses antibióticos. Nesse caso, a gente poderia receitar qual? O antibiótico A e D. Por quê? Reparem que ao redor dele não houve, então, um crescimento bacteriano. Significa, então, que aquelas bactérias, então, elas vão ser o quê? Vão ser sensíveis àquele antibiótico. Então, a resposta correta vai ser A e D, porque as bactérias são sensíveis, ou seja,
elas vão morrer na presença daqueles antibióticos. Se a gente pegar o B, C, E e F, as bactérias são resistentes, por isso ela cresceu totalmente em volta do disco. Tranquilo? 4. Estima-se que 1/4 da população europeia dos meados do século XIX tenha morrido de tuberculose. A progressiva melhoria da qualidade de vida, a descoberta de drogas eficazes contra a tuberculose e a vacina da BCG, contra a tuberculose, fizeram com que a incidência da doença diminuísse na maioria. Entretanto, estatísticas recentes têm mostrado o aumento assustador do número de casos de tuberculose no mundo, devido à diminuição da eficiência das drogas usadas e à piora das condições sanitárias em muitos países. Então vamos lá, responda. Alternativa A. Como essa doença ela vai ser transmitida? Nós sabemos então que a tuberculose ela é transmitida através do quê? Do contato com o ar, e com a saliva de pessoas contaminadas. Porque lá vai estar presente então o quê? A bactéria causadora da tuberculose. Quando a gente então vai tossir, vai eliminar então essas gotículas, nessas gotículas vão estar presentes a Mycobacterium tuberculosis, que é causadora da tuberculose. C. Explique por que a eficiência de drogas usadas contra a tuberculose ela vai estar diminuindo. Devido então que a mutação que essas bactérias vão sofrer e com o uso demasiado então de antibióticos que a gente utilizava, cada um utilizava, eu tô com uma dorzinha de garganta, eu vou lá e utilizo antibiótico. Não era necessário. Isso causa mutação nessas bactérias e várias bactérias ficam resistentes. Então, devido a isso, então, isso tudo vai ser consequência, tá? Para a menor eficiência dessas drogas contra a tuberculose. Podemos falar, então, que essas bactérias, elas sofreram mutação e que também devido ao mau uso dos antibióticos, tornando as bactérias mais resistentes. 5. O gráfico ao lado mostra o número de indivíduos de bactérias em uma cultura experimental em um laboratório submetida a um antibiótico no momento X. Então, esse momento X, então, que está lá marcado, é o momento que colocou o antibiótico. O que aconteceu? A gente pode perceber, então, que, olha, em A ela estava estável, em B ela declinou. C ela manteve estável, começou a subir, D subiu, E estabilizou. Em X, em B, o que a gente pode fazer, concluir? Que a quantidade de bactérias, então, reduziu, porque o antibiótico testado está fazendo o efeito desejado, ou seja, ele vai diminuir, então, a proliferação bacteriana. Então, vai, diminuiu, está matando essas bactérias. Só que chegou até um certo ponto que existem, então, bactérias resistentes, e elas ficaram lá. E vai acontecer o quê? Em C, D e E. As bactérias, então, que foram resistentes a esse antibiótico, que era uma menor parte, ela começou a multiplicar. Então, em C, D e E, existe o aumento da quantidade de bactérias, evidenciando, então, que uma ineficácia desse antibiótico em toda a colônia. O que pode, então, assinalar o que? A resistência desses indivíduos. Então, esse antibiótico foi eficaz apenas para uma parte dessa colônia de bactérias. As resistentes começaram a proliferar de novo. Tranquilo? C. Um aluno afirmou que as bactérias presentes na fase E seriam diferentes da maioria das bactérias presentes na fase A. Você concorda com ele? Justifique. Sim. Se todas fossem 100% igual, elas vão o quê? Ser todas sensíveis ao antibiótico. Quando eu falo, mas Vinícius, é a mesma bactéria causadora? Sim, mas elas são diferentes geneticamente. Elas podem ter absorvidos aí, a gente viu nos processos de reprodução sexuada, que alguns autores consideram, que a questão dessa absorção desse material genético, das bactérias, por 3 meios, transformação, transdução, conjugação, e que vai modificar, então, esse material genético, podendo fazer com que algumas fiquem resistentes a esse antibiótico. Fazendo isso, elas sim vão ser diferentes geneticamente das outras. Então, sim, pois a mesma
na presença do antibiótico, conseguiram crescer em quantidade, o que indica uma resistência a esse antibiótico. E essa resistência é passada aos seus descendentes. Tranquilo? Última questão. Qual a principal diferença entre arqueas e bactérias? A principal diferença está o quê? Na constituição da parede celular. Parede celular bacteriana, peptoglicanos. Parede celular de arqueas, tá? Algumas não possuem, e as que possuem, tá? São constituídas por alguns polissacarídeos e algumas proteínas, mas não são peptoglicanos. Então, principal diferença, parede celular. Tranquilo? Chegamos ao fim, então, da nossa correção. Espero que você tenha acompanhado e vejo vocês na próxima semana para a gente corrigir as atividades referentes à 4ª semana do seu PET. Até mais!